Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, amigos da sua Rádio FM Cidade. Hoje é um dia histórico para o nosso estado. Hoje é o dia de Martins Soares Moreno, que foi o fundador do Ceará. Conforme lei do deputado Romeu Aldigueri e sancionada pelo governador Camilo Santana, que instituiu o dia Martins Soares Moreno, 26 de maio. É uma lei de 2019. Está conosco Alexandre Soares. Alexandre, desde já agradeço pela sua atenção, agradecer aqui a escritora Francisca Ferreira, que sempre é uma colaboradora da nossa cultura, uma guardiã da cultura do Ipu, da cultura do estado do Ceará, que fez essa articulação, essa ponte para que eu chegasse até você. Alexandre Soares, nascido em Portugal e que conhece a fundo a história de Martins Soares Moreno, primeiro capitão-mor do Ceará. Foi nomeado em 26 de 1619 pelo rei Filipe II. E o Alexandre Soares também participa, integrante de um grupo que preserva a história, a memória do Martins Soares Moreno, esse vulto histórico-cultural do estado do Ceará. Esse sobrenome Soares é o mesmo do Martins Soares? Você é descendente? Eu te pergunto, o que representa para a família essa lei que institui o dia de Martins Soares Moreno, fundador do Ceará? E o que representa para a nossa história? Quem foi Martins Soares Moreno? Um abraço, Rádio FM Cidade, bom dia. Meu caro Francisco José, é um prazer participar do seu programa, é um prazer conversar sobre Martins Soares Moreno, sobre o fundador do Ceará, com você no seu programa. Um primeiro aspecto, eu não sou, adoraria, mas eu não sou descendente do Martins Soares Moreno. Tenho o mesmo sobrenome, com muito orgulho, sou Soares, mas Soares é um sobrenome de língua portuguesa bastante comum em Portugal e também no Brasil. Mas carrego nessa perspectiva, também tendo nascido em Portugal, carrego a mesma ligação, e morando no Brasil, a mesma ligação que o saudoso embaixador Dário Castro Alves falava da luso-cearensidade. Ou seja, a capacidade que o cearense, que o Ceará, durante séculos, teve com Portugal. Então, nessa perspectiva, para mim, é uma alegria enorme participar desse projeto, feito a muitas mãos, enfim, há mais de um século, que historiadores de grande renome, como o Barão de Studart, se debruçam sobre a história de Martins Soares Moreno pela sua grande contribuição para o estado do Ceará. Então, o projeto de lei aprovado por iniciativa do deputado Romeu Aldigueri e sancionado no ano passado pelo governador Camilo, instituindo o dia 26 de maio, em referência ao dia 26 de maio de 1619, quando o rei Filipe II nomeou Martins Soares Moreno como o primeiro capitão-mor do Ceará. Então, esse registro no ano passado, e daqui para frente a ser celebrado sempre no dia 26 de maio, é uma grande conquista da história e um convite, como nós estamos fazendo nessa programação, um convite para nós discutirmos as origens do Ceará a partir desse momento do século XVII. Os descendentes, os apoiadores, amantes da cultura mantêm um grupo com o intuito de preservar a história, a memória de Martins Soares Moreno. O que esse grupo já fez de movimentos nesse sentido, Alexandre? O interesse pela história de Martins Soares Moreno surgiu no contexto de um projeto do qual eu tenho o orgulho de participar, e liderado por um outro historiador, Antônio Carrelhas, em que nós nos dedicamos a estudar a vida de heróis portugueses do Brasil, ou heróis luso-brasileiros. Tive a oportunidade de fazer uma jornada pelo Rio Amazonas, percorrendo os seus mais de 3.000 quilômetros há alguns anos atrás, com um forte apoio da Marinha do Brasil. O Rio Amazonas, desde a fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, ou seja, em Tabatinga, até a foz do Rio Amazonas, em Belém. E contando a história de alguém que fez essa mesma jornada, mas de uma forma muito mais épica, incrível mesmo nos dias de hoje. Sem barca a motor e 2.000 pessoas, um contingente enorme de pessoas, subiu o Rio Amazonas desde Belém até Iquitos, no Peru.
fazendo o caminho inverso da própria força da água e percorrendo o Rio Amazonas. Então nós fizemos aquilo há 4 anos atrás e na sequência surgiu a iniciativa de homenagearmos um outro herói luso-brasileiro que tem uma ligação, uma afinidade, assim como Pedro Teixeira, com os povos locais. É lembrado como um dos portugueses que melhor desempenhou a ligação com os povos nativos, e Martins Soares Moreno se enquadra exatamente nesse contexto. Então, tivemos a oportunidade no ano passado de percorrer a Jornada do Maranhão pela costa, não por barco, mas pela costa, visitando sítios históricos como o Buraco das Tartarugas, hoje internacionalmente conhecido como Jericoacoara, que é Buraco das Tartarugas na língua indígena. Depois Camusim, começamos na Barra do Ceará, onde foi feito o Forte São Sebastião, por Martins Soares Moreno. Fomos a Guaxenduba, onde houve a grande batalha em que portugueses venceram de uma forma épica e heróica os franceses nos inícios do século XVII. E tivemos a oportunidade na volta de sair do litoral, ir um pouquinho mais para a região serrana, e a alegria de passar na Ibiapaba, com toda a sua carga histórica, onde Padre Vieira e outros expoentes da história brasileira tiveram a oportunidade de estar. Estive em Viçosa, junto com esse grupo, no retorno a Fortaleza. Viçosa, que é exatamente essa região aí próxima, onde habitaram os Tabajaras e onde parte da história de Martins Soares Moreno é contada. Martim também foi eternizado como guerreiro branco no romance Iracema, do escritor José de Alencar. Iracema, mito do Ipu, aqui em nossa cidade, região noroeste do estado. Temos uma praça Iracema, com estátuas desses dois vultos. Qual a sua percepção sobre essa citação tão importante? Martim é colocado como um dos principais personagens do romance Iracema, de José de Alencar. Francisco José, o Guerreiro Branco, ou Coatiabo, é efetivamente uma das lendas vivas da história do Brasil, imortalizado por José de Alencar, pelo grande escritor cearense, aliás, escritor brasileiro, ou melhor, escritor universal, José de Alencar. A história de Martim e da Índia Tabajara Iracema, ela é uma história de uma grande riqueza na descoberta da relação que se fez nos séculos entre colonizador, entre o que vem do além-mar da Europa com os povos locais. E José de Alencar tem uma importância muito grande, a obra Iracema tem uma importância muito grande, porque ela consegue contextualizar um homem que é meio mito, meio real. Essa combinação que permitiu fazer Martins Soares Moreno de uma forma singular. Poucos heróis no mundo, poucos personagens no mundo têm uma narrativa tão pitoresca, tão bem desenvolvida sobre as raízes, sobre as características culturais de um país, quanto a história de Martins Soares Moreno. Isso ajudou muito a contar a história. É importante como a gente faz com que jovens, especialmente os que estão em processo de educação, possam olhar a história a partir de um enredo que permita a todos, especialmente os jovens, sonhar. Eu me lembro das duas expedições que fizemos, tanto Pedro Teixeira quanto Martins Soares Moreno, a experiência que foi contar nas escolas para alunos das primeiras séries a história de Martins Soares Moreno, fazendo uma ligação exatamente entre o real e a ficção, entre o que José de Alencar escreveu e o que efetivamente ocorreu. A história de Martins Soares Moreno, nesse contexto, é de uma riqueza impressionante, e poderíamos aqui passar um bom tempo contando histórias incríveis. Eu lhe digo isso, meu querido Francisco José, incríveis sobre esse personagem, para além do mito, os feitos incríveis que ele fez em vida. Alexandre Soares, se tiver algo mais a ser acrescentado na nossa entrevista, fique à vontade. Quero te agradecer pela sua atenção, por nos conceder essa entrevista, uma das mais importantes. Particularmente, eu confesso que uma das principais entrevistas que eu fiz na minha carreira de radialista. Muito obrigado mesmo, e suas considerações finais aqui nesse nosso
bate-papo produtivo cultural. Forte abraço, muito obrigado, Deus te proteja, Deus te abençoe. Soares Moreno não foi apenas caracterizado como um importante vulto da história do Ceará a partir já o era, né, como eu disse há pouco, Barão de Studart e outros historiadores de grande qualidade se debruçaram na história dele, nas diversas experiências que Martim Soares Moreno teve, sobretudo porque ele é uma figura importante não apenas para o Ceará, mas para essa região, especialmente mais para o norte, na conquista do Maranhão. Martim Soares Moreno é bastante lido e conhecido, por exemplo, no Maranhão, pela sua importância, enfim, no confronto que existiu entre franceses e portugueses naquela região e que culminou com a expulsão dos franceses e o fim da França equinocial. O Martim Soares Moreno ele tem essa expressão nas lutas de unidade territorial do Brasil. E, portanto, não apenas herói cearense, como fez o governador Camilo, através de decreto e, a partir do ano passado, o declarando como herói, o dia 26 como o dia de Martim Soares Moreno. Mas Martim Soares Moreno também é herói nacional. Poucos são os heróis nacionais que estão no pavilhão da pátria. E menos ainda são os heróis nacionais nascidos fora do Brasil. Martim Soares Moreno tem a característica de ser um herói nacional nascido fora do Brasil, nascido em Portugal. E pelas suas lutas, pela preservação do território, pela defesa dessa grande expansão territorial que é o Brasil, que permite-nos ser uma das maiores nações do mundo, uma das maiores experiências de construção histórica em unidade territorial, né, permitiu o Martim Soares Moreno ter uma contribuição muito grande em relação a isso. Então, o Martim Soares Moreno não é só herói do Ceará, mas hoje, por conta de um decreto presidencial, há alguns anos, ele é também herói nacional. Então, hoje, dia 26, nós temos a oportunidade de celebrar a vida de um homem que existiu na ficção, como foi dito há pouco, pela pena de José de Alencar, existiu na nossa história, na construção da cidade de Fortaleza, à margem do rio Ceará, existiu na construção da unidade territorial, que permitiu o Maranhão ser Brasil. O Maranhão poderia ser um outro país neste momento, se não fosse a ação de Martim Soares Moreno e outros grandes heróis da história do Brasil. É isso, eu espero, mais uma vez, Francisco José, muito obrigado pelo convite para estarmos juntos, e será um prazer numa próxima oportunidade. Agora todos temos que ficar em casa, mas numa próxima oportunidade nos possamos encontrar pessoalmente. Muito obrigado. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.